Então vamos começar. Então hoje nós vamos falar sobre as anisotropias. Então hoje é uma aula relativamente mais curta, bem mais curtas, mas nós vamos parando toda hora que vocês tiverem dúvidas, tá bom? Então os desvios essenciais, eles podem ser comitantes ou incomitantes. Alguém sabe o que quer dizer comitantes? Hum? Alô? O que são desvios comitantes? Hum? Simétricos? Simétrico? É quando o ângulo, independente para onde olha, se mantém, não é, professor? Sim. Então, comitantes são desvios, ângulos de desvios iguais. E, logicamente, que incomitantes são diferentes. Agora, como eles podem ser incomitantes? Ele pode ser incomitante longe e perto, ou seja, um grau para longe é diferente do grau para perto. Ou ele pode ser incomitante horizontal, ou seja, em PPO é diferente de supra e de infra, ou na vertical, quando você olha na destra ou na levo, diferentes até de PPO. Então, nisso, a gente pode ter as anisotropias. As principais é A em V. O que significa isso? A anisotropia em A é que o desvio para cima, em supraversão, com os dois olhos abertos, é menor do que em inversão. E em V é o contrário. O desvio para infradução, com os dois olhos abertos, é menor do que em supradução. E como é um desvio em Y? Uma anisotropia em Y? Alguém sabe? Não. Bem, ó, em Y ele tem que fazer esse desenho. Então a gente sabe que, olhando em supradução, você tem um desvio grande, tá? Vertical, horizontal. Aí quando você olha em PPO, ele se junta. Ele é menor do que em supra. E quando ele faz infra, ele é o quê? É igual o desvio em PPO, muito semelhante. Então ele é maior em cima, desce, depois desce mais ainda. Entenderam? Sim. E o que é uma anisotropia em X? Hum? Maríndia? Tô ouvindo, professor. O que é uma anisotropia em X? É melhor o senhor explicar. Ó, pensa bem. Ela é. Você olha... É, Pode falar. Não, imagino que seja grande em supraversão, em infraversão e se junta em PPO, né? Isso. Então é o seguinte: em PPO você tem um desvio dos olhos, de TXT, mas quando você olha para cima, o desvio abre, certo? E para baixo também. E o que é um desvio em lambda? Hein, Marco? Essa não é, não é pelo senso, não, professor. Se a gente for falar o nome do cara, fica doido, não sei. Lambda, como é a figura do lambda? Alguém sabe? Sim, como que eu vou descrever? Eu conseguiria escrever o lambda, mas é tipo uma cadeirinha deitada, assim, sabe? Ele não é o contrário do y?
Hum, é. Mas não é? Ah, então ele Então, fecha em cima, ele abre em cima e fecha embaixo. então, ele é maior embaixo, aí em PPO e em supra ele é igual, em Isso. Ah, menor. perfeito. É o inverso do Y. Perfeito. Então, qual é a patogenia das anisotropias? Você tem uma adaptação sensorial. Você pode ocorrer em caucasianos, com uma hipoplasia macular e fenda palpebral antimongoloide, como na ET com V por hiperfunção de oblíquo inferior. Aqui vocês entendem que a ET com V é devido à hiperfunção de oblíquo inferior? Sim. Por quê? Porque o V vai dar hiperfunção de oblíquo inferior, a hiperfunção de oblíquo inferior dá V. Hum? Hein? Hum? Por que uma hiperfunção de oblíquo inferior dá uma anisotropia em V? Hum? Pela função do oblíquo inferior, né, de elevação e abdução. Exatamente. Então, o oblíquo inferior, ele faz o quê? Ele eleva, abduz e estorce. Então, o que acontece? Acaba causando um V. Em aborígene boliviano, se tem uma XT com A por hiperfunção de oblíquo superior. Então, qual que é a explicação do A por hiperfunção de oblíquo superior? Hum? É a mesma, porque o oblíquo superior ele deprime e também abduz. Exatamente. Ok? Tá? Agora, só uma dúvida aí do povo de Minas Gerais. Se empatar Bahia e Vasco, o Cruzeiro cai? Tem a última rodada ainda. Até a última rodada. Então, tá bom. Então, habitualmente, a ET com A é por hiperfunção de oblíquo superior. A XT com V por hiperfunção de oblíquo inferior, que a gente já viu. Mas você também tem inserções anômalas do retos horizontais. Então, na ET com A, geralmente você pode ter uma hiperfunção do reto medial. Como? Geralmente, nessa esotropia com V, desculpa, o oblíquo, o reto medial, ele é inserido um pouco mais para baixo do que o habitual. Então, quando olha para baixo, ele força, ele se contrai, diminuindo o desvio. Então, é o V. O ET com A já é uma hipofunção do reto lateral. XT com V, uma hiperfunção do reto lateral, pelo mesmo motivo que eu falei. Ele tem uma inserção um pouco mais para cima, então ocorre quando ele olha para cima, vai abrir mais. E a XT com A, uma hipofunção do reto medial. Como falamos, e uma hipofunção do reto superior? Leva ao quê? Lembra, os retos, os retos
verticais, eles são adutores ou abdutores? Adutores. Adutores. Então, quando ele olha para cima, o reto superior está hipofuncionante. Então, não vai aduzir, certo? Desculpa, aqui que está tocando aqui é o Oliver mandando o caso de amanhã. Então, o que acontece? Lá em cima, quem também eleva o olho? Quem eleva o olho? Oblíquo inferior. Oblíquo inferior, que ele é adutor ou abdutor? Abdutor. Abdutor. Então, se você tem uma hipofunção do reto superior, quando ele olha para cima, a tendência é o oblíquo inferior funcionar mais. Isso se chama de secundarismo. Secundarismo é hiperfunção do músculo antagonista o antagonista ao músculo parético. Se eu estou olhando para cima, eu tenho dois músculos que olham para cima, é o reto superior e o oblíquo inferior. Mas eles possuem funções antagônicas horizontais. Enquanto o reto superior aduz, o oblíquo inferior abduz. Então seria uma pseudo-hiperfunção do oblíquo inferior, por isso que causa o V. E a hipofunção do reto inferior? Quando o paciente olha para baixo, o que acontece? O reto inferior, ele é adutor ou abdutor? Adutor também. A mesma Adutor. coisa, tá? Então, o outro músculo que deprime o olho é o oblíquo superior, que é abdutor. Então, você teria uma hiperfunção do oblíquo superior, que levaria a uma anisotropia em A. Lembrar também da síndrome da limitação da depressão em adução. Por quê? Você pode ocorrer com uma contratura do reto superior, devido a uma hipertrofia nuclear devida por DVD, que seria uma pseudo-hipofunção do oblíquo superior. Tá? Porque essa contratura do reto superior leva ao quê? Hum? Hein? Na DVD, qual que é o clássico da DVD? Hã? A DVD ela ocorre por quê? Uma hipofunção do oblíquo superior. Não, você tem a DVD com hiperfunção, mas geralmente ela é o quê? DVD é o quê? Não entendi a pergunta. Muitas vezes, qual é a principal cirurgia da DVD? Você falou semana passada, né? Uhum. Qual é? Não é o debilitamento do reto superior? Hum? Não é? Hum? Hein, Marília? Né, professor?
Então, Então você pode levar uma contratura desse resto superior, devido a essa hipertrofia monocular. Então isso daí levaria a uma pseudo-hipofunção do oblíquo superior, que é o músculo que deprime o olho. E quais são as considerações clínico-cirúrgicas? Sempre medir nas extremas olhadas, com cover test com prisma. E a anisometropia, ela é devida ao quê? Você tem que sempre perguntar. É devido a uma hiperfunção dos oblíquos? Ele é incomitante com o oblíquo normal? E lembrar sempre que o resultado cirúrgico na PPO sempre vai refletir em todas as posições do olhar. Então, se o paciente é normal, tem um desvio muito pequeno em PPO, você opera? Alô? Opera? Sim ou não? Vocês estão dormindo? Hein, Francine? Tô aqui, pensando. Eu Acho que não. Não, pera. Não opera, tá? Vou colocar, voltar aqui. Então a gente sabe que o V é fisiológico até 15 dioptrias. O que é um V fisiológico até 15 dioptrias? O que significa isso? Alguém sabe me falar o que significa um V fisiológico até 15 dioptrias prismáticas? Quando você olha para cima, você pode abduzir até 15. Não. É a diferença do desvio em supra e infra. Se você tem uma ET para cima de 10 e uma ET para baixo de 30, qual é a anisotropia? E ela é em A ou V? Repete os valores, professor. Você tem uma ET de 10 em supra e em infra uma ET de 30. É fisiológico em A. Olha, uma ET para cima de 10 e para baixo uma ET de 10 para cima e para baixo uma ET de 30. É A ou V? Ah, é T. É V. É V. De quanto? De 20. 20. É fisiológico? Não. Não. O A é fisiológico até 10. Vamos supor, eu tenho uma XT olhando para cima, tá? Uma XT de 15, ok? E para baixo uma XT de 40. É A ou V? A. A, de 15 para cima, de 40 para baixo. De quanto é a anisotropia? 25. 25. E sempre a ET com A pequena deve ser tratada.
Deixa eu só aqui